Pergunta 508. Os espíritos que se acham em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e lhes sobrevivem? É aquela questão que a gente está falando aqui do pai, né? É a questão que nós estamos falando aqui do Dr. Demet, do Fenelon não, do Sanson e tantos outros, né? De Jobar. Todos eram contemporâneos ali de Kardec, participavam da Sociedade de Paris e depois desencarnaram. Eles poderiam proteger Kardec? Né? Resposta: mais ou menos. Restrito é o poder que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, eles podem ali ajudar, inspirar, trabalhar, né, de alguma forma continuar no trabalho, mas vai depender do grau evolutivo deles e também da permissão do anjo guardião dele. Sempre tem o anjo guardião que está ali com a missão específica. Os outros podem sim, né, proteger, mas aí serão protetor com P minúsculo, como o Dr. Demet, como Sanson, como Jobá, como a viúva Foulon e tantos outros ali que foram desencarnando e foram juntando-se à falange de proteção de Allan Kardec, sem que ele jamais perdesse a proteção do espírito de verdade, o presidente do movimento de regeneração da humanidade, guia espiritual do planeta Terra. Comentando os comentários dos comentadores do além. O comentador faz aqui o seu comentário. Há famílias que insistem com médiuns para que esses buscam seus parentes, querendo notícia dos mesmos. São os da Terra forçando a comunicação com os espíritos, o que não devem fazer. Já criou um sistema. Criou um sistema aqui. É aquela prova de que não pertence à falange do espírito de verdade. Porque está se contradizendo. Olha lá, continua ele. As comunicações espontâneas são as melhores. Deus sabe quem deve ser ouvido, distribui e atende os pedidos para aqueles cuja necessidade corresponda ao merecimento e que lhes sirva de lições valiosas. Então, tem que ter merecimento. É outra questão também de separação. O espiritismo brasileiro fala sempre em merecimento, graça, bênção. A doutrina espírita fala em necessidade. É necessário que é útil para ele que ele receba essa instrução, agrega alguma coisa para ele. Percebe? Um caminha pela graça, né? São pessoas muito voltadas ainda às tradições das igrejas, etc. Então o espírito aqui que se arvora no alto da sua vaidade de escrever um livro sobre filosofia espírita, não leu a doutrina espírita. Ele se limita a comentar o que botam na frente dele. Olha aqui isso aqui. Olha lá. Espiritismo experimental. Livro dos Médiuns. Qual é o outro nome do Livro dos Médiuns? Qual é o outro nome do Livro dos Médiuns? Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, eles querem aqui, ó, do lado ali, ó, tirar os evocadores. Por quê? Porque senão a evocação pode ser um mal. Qual é o mal que a evocação provoca que a comunicação espontânea não provoca? Não existe um único item que facilite a comunicação escolhendo espontânea
ou evocação. Obsessão? A espontânea não traz a obsessão? Fascinação? Ser enganado? De ser mentira? Do espírito estar equivocado? De ser um impostor? Qual delas o espírito está livre por ser comunicação espontânea? Nenhuma. Então isso é uma falácia de quem quer dominar, de quem quer manter o poder, de querer controlar, assim como no passado terminaram com o sacrifício de animais. Só no templo pode fazer sacrifício de animais. Por quê? Porque as pessoas falavam com Deus, né? Dentro das suas limitações, é óbvio, né? Fazia o sacrifício dos animais ali, entregava aos deuses e pronto. Não, tem que ir lá no templo. Quem tem o poder somos nós. Aqui é a mesma coisa da evocação. Não o evoquem. Porque se a pessoa, o Kardec aparece ali, aparece um João Evangelista ali e vai me contradizer, peraí, não, só nós aqui. É um problema muito sério isso. Olha aí o Kardec. Olha, o Kardec escreveu um capítulo. Allan Kardec. Né? Quando falamos Allan Kardec, falamos Kardec, o Espírito de Verdade, João Evangelista, Paulo de Tarso, Sócrates, Platão, Swedenborg, Lamennais, Paulo de Tarso, João Evangelista, tá? Eles escreveram um livro sobre evocações. Tudo equivocado, não sabem de nada. Quem sabe? É o nosso Miramês, é o nosso Emanuel, é a nossa Joana, é a Federação Espírita Brasileira. Eles é que sabem. Kardec não sabe, João Evangelista não sabe, Sócrates não sabe, Platão não sabe, Erasto não sabe, Paulo de Tarso não sabe, eles é que sabem. Mas o Kardec faz as suas ponderações. Vamos lá. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado. Isto é, vir por evocação. Agora presta atenção que essa discussão o Kardec já conhecia. Kardec já conhecia essa discussão, essa tolice propagada até hoje. Olha lá. Olha o que o Kardec vai dizer. Pensam alguns que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Olha lá. O Kardec não analisou a ideia de que não se deve evocar, os partidários do que não se deve evocar. Ele analisou, ele sabia. Aí continua Kardec, vai no argumento deles. Olha lá. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente. Ué, mas se for espontâneo, você tem a certeza? Ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu modo próprio, melhor prova da sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Agora que o Kardec fala, em nossa opinião, isto é um erro. É o que eu falei, eu falo a vida inteira e vou falar até cair os dentes. Na dividida, o Espiritismo brasileiro com Kardec, o Espiritismo brasileiro segue os guias do movimento espírita brasileiro e abandonam Kardec. Pode homenagear na Câmara, fazer busto, pode fazer a homenagem que for. Kardec não é o pilar deles. O pilar deles é Chico Xavier, Divaldo, todos esses. Não é Kardec. Por quê? Kardec está dizendo ali, é um erro achar que você deixando ser espontânea, isso prova a identidade, isso é um erro. Então o Espiritismo brasileiro tem outra base. O futuro dirá se essa base está sobre terra, sobre a rocha. Eu fico com o Kardec. Eu acho que o pilar, os fundamentos de Kardec estão mais sólidos. Mas quem quiser acreditar em íncubos, súcubos, né, em
ovoides, planetas sugadores de alma, perda de perispírito, essas coisas todas, órgão nos perispíritos, tudo bem, é um direito. A criatividade não tem limite. Mas dizer que é um erro, que Kardec não sabia, Kardec sabia. E tinham argumentado isso, e ele fez questão de mostrar, está no livro dos médiuns, ele escreveu um capítulo das evocações. Cada um escolha pela sua liberdade o caminho que quer ou não seguir. E o Kardec vai dizer por que é um erro. Primeiramente porque há sempre em torno de nós espíritos, a mais das vezes em condições inferiores, que outra coisa não querem senão comunicar-se. E aí, como é que você prova? Aí vem o pensamento mágico dessa bibliografia, que é a proteção, a graça. Não, fulano de tal tá cheio de problema espiritual, seus fluidos estão todos terríveis. E ele vai dar passe. E aí os espíritos criam uma redoma para poder anular o efeito maligno. As pessoas, ai que lindo! Agora, eu te pego estatística em todos os centros. Quantas pessoas que tomaram passe e não se sentiram bem? Cadê a redoma? Fulano de tal tá cheio de gripe, hepatite, AIDS, vai doar sangue. Não, mas os espíritos vão catar cada vírusinho. É? É lei da natureza, gente. É lei de liberdade. Então, essa ideia de que existe uma proteção, isso aí é falso. Não é a Kardec. É a outra bibliografia. Que os centros espíritas estão com uma redoma, estilo Space Ghost, os herculoides, envoltos num campo de força. Se fosse assim, não teria obsessão nos centros espíritas, né? Em segundo lugar, e mesmo por esta última razão, não chamar nenhum em particular é abrir a porta a todos que queiram entrar. Numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre para que toda a gente, e sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós, chamando-lo pelo seu desejo e opondo-lhes assim uma espécie de barreira aos intrusos. Sem uma chamada direta, um espírito nenhum motivo terá, muitas vezes, para vir confabular conosco, a menos que seja o nosso espírito familiar. Então, essa falácia de que um é melhor que o outro, não, tudo depende da circunstância. Não, evocar em todos os casos, não, espontânea em todos os casos. Para que isso? Para que isso? Deus nos deu o dia, a noite, a tarde, deu o vento, deu o frio, o calor, o outono, a primavera. Por que tem que ser só uma coisa? Tudo depende das circunstâncias. Analise as circunstâncias e veja. Essa ideia de proibir, essa necessidade de poder, de controle do outro, isso já passou, isso é de outras tradições religiosas. Estamos na doutrina espírita, estamos no século XXI. E aí o Kardec, para terminar, ele vai falar, sobre evocar ou espontânea? Espontânea ou evocar? Vamos lá. Cada uma das duas maneiras de operar tem suas vantagens. E nenhuma desvantagem haveria na exclusão absoluta de uma delas. Isso é Kardec. Não é exclusivo. As comunicações espontâneas nenhum inconveniente apresentam quando se está senhor dos espíritos e certo de que não deixar que os maus tomem a dianteira. O exame escrupuloso que temos aconselhados é, aliás, a única garantia contra as comunicações más. Então, qual é a garantia contra as comunicações más? Evocar? Espontânea? Não. Exame escrupuloso. Por que as pessoas não querem? Porque elas querem controle, elas querem vender livros. Se você diz que aquele livro daquele médium famoso tem erro, cai a venda. Então eles vão, não interessa se tem erro ou se não tem erro, eles vão te fazer engolir. Porque eles não querem te educar, eles querem vender, eles querem ter público, eles querem ter plateia, eles querem prosélitos.
Essa é a grande questão. Então, revocar? Espontâneo? O exame escrupuloso, não interessa por onde veio. A única coisa que nós podemos fazer é analisar. E quanto mais venerando é o nome, mais rigorosa deve ser a análise. Assim a doutrina espírita. No outro, chegou, é lindo, publica e que se dane se foi enganado. Importante que a gente está ganhando dinheiro, estamos fazendo nossos congressos, todo mundo nos seus hotéis de semi-luxo ou de luxo, certo? E vamos embora. Depois desencarna e vamos ver como é que dá.